Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Quem for entrando aí puder dar um feedback do som, para saber se está tudo funcionando, se vocês estão ouvindo. Conversar sobre laser acupuntura, ILIB. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários, né? Depois a gente vai conversar, eu vou abrir para a gente conversar. E aí, como é que vocês estão? Pós-feriado, Páscoa. Que bom, Glau. Gente, então é isso, eu vou começar. Como, né, assim, não é nada, é, é nosso papo semanal, né, na verdade. Toda terça, 19h30, eu venho aqui pra gente conversar sobre laser, sobre LIB, saúde integrativa, tirar as dúvidas, a gente conversar, o que eu souber eu vou falar com vocês, se eu não souber eu vou avisar vocês. Vou abrir caixinha de pergunta no final, se ficar alguma dúvida, se eu não conseguir responder, que aí depois, durante a semana, a gente vai conversando por aqui. Deixa eu só desligar um telefone aqui para não atrapalhar nossa live. Pronto. E aí, como é que vocês estão? Olha só, eu vim falar um pouquinho sobre o ILIB hoje. Porque eu venho recebendo dos pacientes muitos feedbacks parecidos e eu queria trazer isso para vocês, né? E uma coisa que eu venho reparando, tanto estudando, com exemplos assim também de outros colegas laser terapeutas, quanto na prática, que é o que vem acontecendo comigo, por isso eu estou tendo esses feedbacks, né? Que a frequência é bem importante, né, nos tratamentos com laser. Então, eu venho desses últimos só hoje foram 2 feedbacks nesse sentido. Na semana passada eu também tive. Então, assim, estão vindo muitos relatos dos pacientes com relação ao ILIB, que é muito interessante, né? Que quando a gente trabalha com ILIB, o ILIB, gente, né, ele pode ser aplicado tanto por essa forma, dentro do laser existe, né, a programação do ILIB, né, ou por, a gente fala reloginho porque parece um reloginho, né, a gente prende a pulseirinha aqui, né, então a gente prende e aí fica bem prático, e se você tiver os dois, você pode combinar ali na hora do tratamento, quando o seu paciente recebe o ILIB, você faz a terapia pontual, isso acelera demais o resultado, né, o resultado e o tempo da sessão. Você ganha muito tempo na sua agenda. As sessões, elas passam a ser mais curtas se você consegue otimizar isso daí, né? O laser por si só, por exemplo, uma sessão de acupuntura, né? A gente faz, se você só usa laser, você vai fazer em muito menos tempo. E aí tem que avisar para o paciente, né? Que a sessão, ela é menor, né? Então, o que eu venho recebendo, né, de relatos? Porque assim, o ILIB, ele é uma terapia, a gente chama de fotobiomodulação, né, o uso do laser terapêutico, que é um laser de baixa potência, né? É um laser que não faz destruição, não faz alteração celular. É um laser que vem estimular processos fisiológicos, né? Então ele tem uma baixa potência. E aí você pode utilizar ali na sua área de atuação. Aqui eu falo muito da laser acupuntura, que é a minha área, né? Mas é um recurso multiprofissional, né? Que você pode combinar. Enfermeiro, podólogo, fisioterapeuta, a estética, a odontologia, médico, enfim, outros terapeutas também que cuidam né, do cuidado com a saúde podem utilizar na sua área de atuação, né? A fotobiomodulação, que é o uso do laser no equipamento de baixa potência. O ILIB, ele também é conhecido
como fotobiomodulação sistêmica. Também tem esse nome, só que não é tão popular. O ILIB, ele é mais popularmente conhecido como ILIB, né? E aí, o que acontece? Você entrega, o ILIB é a entrega dos fótons da luz na corrente sanguínea. Então, o tecido biológico-alvo é o sangue, né? E aí, o sangue, ele vai receber todos os benefícios ali da luz, né? Ele vai incidir sobre a célula do sangue. Então, ali, os cromóforos, né? Os principais cromóforos, o que é cromóforo? É a célula que capta, né? Que absorve essa luz. E o principal do sangue é a hemoglobina, ela que tem maior atração pela luz vermelha, né? Das hemácias. Então, o sangue ele vai ser o primeiro beneficiado, né? E você colocar a luz no sangue, você restabelece, né? Você consegue dar uma nutrição para essa célula, né? E restabelecer a respiração celular, a homeostase da célula, a homeostase do sangue, a homeostase do corpo, né? Então, o seu paciente, ele entra em equilíbrio, né? E assim, uma coisa que é muito perceptível, quanto pior de saúde tiver o paciente, melhor vai ser a percepção do benefício da luz. Porque a célula que está em equilíbrio, ela já está em equilíbrio, então ela não precisa da luz. Então, se você pega um paciente e vai fazer, uma vez por semana ele vem aqui, eu faço laser acupuntura, faço acupuntura, vou começar a colocar o ILIB no paciente. E é um paciente que vem para fazer manutenção. Talvez ele não sinta, talvez, tá? Tanto benefício que todo mundo fala, o ILIB, do que um paciente que está bem debilitado, um paciente que está com febre, está com dengue, tem questões ali para regularizar, né, no corpo. Então, esse paciente, ele vai sentir mais o benefício do que o paciente que está em equilíbrio já, porque a célula, isso é em estudo, tá? Em estudo científico. Fizeram um estudo e a célula, ela vai ter atração, a célula que tem atração pela luz é a célula lesionada, oxidada, né? Então, quanto mais o paciente tiver oxidado, né, em estresse oxidativo doente, melhor para receber a terapia, mais ele vai sentir, né? E só que o que acontece? Quando você irradia o laser, você, terapeuta, tem que ter um objetivo terapêutico, né? Eu vou fazer o ILIB porque eu quero modular a inflamação, eu quero fortalecer o sistema imunológico. Você vai ter um objetivo terapêutico, né? E o paciente, quando você faz a avaliação, ele vem, né? Você faz ali uma ficha de anamnese, você faz uma boa avaliação, e aí ele vai vir com muitos sintomas. E aí na medicina chinesa a gente já sabe que quando a gente faz a avaliação, já tem vários sintomas, isso significa, né, que você, eu gosto de fazer pelos 5 elementos, então você já consegue entender quais são os elementos mais desequilibrados, que você vai dar enfoque, né? Só que você tem que estar atento à queixa principal, né? Que o paciente vai te procurar por um motivo, né? E aí isso tem que ser a coisa que tem que estar em destaque na sua avaliação, né? E aí, no meu curso eu ensino, né? Tem ficha de anamnese que é um raio-x integrativo, que o paciente, ele, né, tem o espaço ali para você não se perder naquela quantidade de queixas, que às vezes o paciente vem tão cheio de queixa que você não sabe nem, e aí, é tanta coisa, e aí senão você perde o foco. O paciente veio porque estava com uma questão, você tratou todas as outras questões e não tratou a questão principal, né? Então, para ele, né, aquilo ali não vai ser tão interessante. Então, o que acontece? A gente, quando escolhe, eu vou tratar pontualmente tais queixos, tais questões ali que o paciente trouxe. Mas eu vou vir com o ILIB também, porque eu sei que para essa queixa também vai servir, vai ser bom, né? Porque se você está irradiando o sangue, você está tratando onde que tem sangue no nosso corpo, né? Em todo o nosso corpo. Então, assim,
é sistêmico, por isso que fala que é sistêmico, né? E ele traz, ele modula, né? Processo inflamatório, ele modula o sistema imunológico, ele fortalece marcadores antioxidantes, né? Combate radicais livres, melhora a qualidade do sangue, né? Melhora a oxigenação, coloca mais oxigênio e biodisponibilidade, então melhora a qualidade como um todo, né, do paciente. E aí, o que eu vim escutando já há algumas semanas, e aí hoje se intensificou, falei, vou falar sobre isso, porque é bem interessante e tem muito a ver com a frequência que eu vou falar em seguida. Quando você trabalha com ILIB, você percebe isso, né? Que você foca numa questão, só que você melhora várias outras, porque você está melhorando o sistema do paciente. E o reequilíbrio, a cura, é de dentro para fora, né? É o corpo que são as células que se curam, é o corpo que entra em homeostase. Claro que os terapeutas, os profissionais da área da saúde, são instrumentos, né, que vão, com as suas expertise, potencializar e acelerar, dar direção para o corpo também, que às vezes está tão desorganizado que se você não der direção, ele não consegue se reequilibrar sozinho, né? Então, e aí, você colocando luz ali, você começa a melhorar o sistema como um todo. Então, você foca e acerta várias outras coisas. Não que você não soubesse que aquilo poderia melhorar com o ILIB, mas talvez não estava nem no radar do paciente, quanto mais do seu, porque às vezes o paciente nem fala, né, ali na avaliação. Às vezes o paciente esquece, ou às vezes não é questão, enfim, não é a questão principal. E aí, eu brinco, né, são algumas questões que, não é que eu brinco, é que eu escutei um paciente brincando não, mas foi engraçado. Ele falou, nossa, coisa estranha, parecia assim, uma coisa ruim, né, pós-sessão do ILIB. A gente fazendo para fazer um fortalecimento do sistema imunológico, e aí ele relatou a melhora na micção, né? Aí começou a urinar melhor. Que estranho, não, é uma coisa boa. Outras coisas que não estão ali no radar vão se restabelecer. E aqui no meu Instagram eu falo muito sobre saúde do intestino, né? E os relatos que eu venho recebendo já de 3 pacientes que o foco não era intestino, né? Mas você trabalha de forma integrativa e você foca nesse intestino e você acaba tendo resultados bem interessantes, né? Tive uma paciente que tem um intestino muito irregular, muito sensível, e a gente focando no restabelecimento, né, de uma fratura ali, a gente está regenerando. E a melhora foi também no intestino, né? Entre outras coisas, né? Eu gosto daqueles pacientes que são bem detalhistas e conseguem se perceber, porque eles trazem um retorno muito rico pra gente, né? Então, geralmente eu gosto muito de atender também ou alunos ou colegas terapeutas, porque eles têm essa percepção, né? Você atender um terapeuta, você sabe que ele tem um olhar, ele vai prestar atenção, ele vai, pelo menos os que eu atendo são assim, né? Então eu adoro atender porque vem bem rico, né? A observação, né? Consegue te dar ali uma informação. Eu falei, nossa, que legal. Então eu gosto bastante e eu venho atendendo alguns também. E é isso, você vem trabalhar com ILIB e quando vê outras questões. Então essa questão do intestino, de alimentos que sabia que fazia mal e parou de fazer mal. Outro paciente também que tomava remédio para poder evacuar começou a melhorar e parar de tomar remédio. Então, essas coisas que acontecem tem a ver pela razão de ser, né? De você melhorar o sangue do seu paciente. Então, quando você melhora o sangue, você melhora tudo. Por que o ILIB ele é multiprofissional? Porque você melhorando, né, sistemicamente seu paciente, qualquer terapia que você vá fazer vai ter um resultado melhor, né? Por quê? Porque você está melhorando o território biológico do seu paciente.
Então você está colocando o metabolismo em equilíbrio, né? A fisiologia em equilíbrio. As células elas estão ganhando energia para poder voltar a cumprir funções que estavam cumprindo pela metade ou nem estavam cumprindo, né? Então isso daí a gente vê essa melhora. Beleza, a gente vê muito essa melhora, mas coisas que eu venho reparando na minha prática, nos estudos e na literatura científica, que a frequência é importante, né? Se o seu ILIB, ele vem para fazer um complemento, para fazer ele, você vem fazer uma manutenção, ok. Uma vez por semana, beleza, né? Vai ter um resultado ali. Porque eu tive paciente que relatou essa melhora da micção em uma sessão. Eu nem tinha tido mais sessões e já tinha percebido essa melhora. Mas o que acontece? Quando a gente está com um tratamento que o ILIB, né, a fotobiomodulação, ela vai entrar como um tratamento importante ali e não um mero complemento, é importante que as sessões, principalmente no início, sejam mais juntas, né? Menos espaçadas. E na minha caminhada de laser terapeuta, no início eu não fazia dessa forma. Tinha resultados? Tinha, mas esses resultados que tantas pessoas falam, que tantas pessoas, meu Deus, isso é real, é assim mesmo, que até a gente se surpreende, tem a ver com a frequência da entrega dessa luz. E é o que eu venho também fazendo e sendo mais incisiva até. Por quê? Pelo menos no mundo da laser acupuntura, né? Mas eu sei que outros profissionais também passam por isso, né? É uma realidade, né? Que às vezes o paciente vai vir uma vez por semana e olhe lá, né? Então, às vezes é difícil você... assim, trazer essa outra mentalidade, né? Que, olha, no nosso pacote, na nossa sessão, a gente vai fazer sessões seguidas, né? Às vezes por disponibilidade de tempo, de dinheiro, né? E às vezes até de mentalidade, de falar, não, mas a minha sessão ali de acupuntura é uma vez por semana, é de 15 dias, e aí você pode puxar para a tua área também, né? Não sei, a minha sessão de fisioterapia é 2 vezes por semana, eu não vou fazer 3, 4 vezes dias seguidos, enfim, você pode puxar para a tua área, que isso pode ser uma realidade de outros profissionais também. Mas o que eu venho fazendo porque quando eu percebi, né, que realmente fazer esse ajuste de frequência me dá resultados melhores, mais rápidos e resultados ali que surpreendem tanto o paciente quanto a você, né? É profissional. Eu falei, não, realmente, a fotobiomodulação, né? Eu tô sendo mais incisiva. Olha, vamos fazer assim? As primeiras sessões, né? De 3 a 4 sessões, porque às vezes é um choque que o organismo precisa receber, entende? Então, às vezes a pessoa toma muitos medicamentos, tem várias doenças crônicas, doenças mais graves. Uma vez por semana, talvez não vá fazer, né? Doenças crônicas assim, talvez não faça tanta diferença, né? Então, talvez dar esse início e depois você, quando começar a ver as melhoras, dar umas espaçadas e já combinar isso do início, falar, olha, a gente vai fazer isso, aí a gente vai avaliar para depois diluir esse pacote, né? Pro paciente entender que isso é uma estratégia terapêutica e não uma estratégia para acabar logo o pacote. Não, é terapêutico. Vamos fazer isso, vamos ver sua resposta. Nossa, a resposta tá legal. Não, eu não quero você aqui todo dia mais, não. O paciente vai entender, né? Vai trazer confiança. Não vai ser com todos os pacientes que você precisa dessa estratégia, nem vai ser com aqueles que precisam dessa estratégia, não vão ser todos que vão conseguir fazer isso. Às vezes até por questão de logística, né? E aí, é claro que eu sempre falo isso, né? Quem é laser terapeuta, tem a questão, às vezes as pessoas me perguntam, aí eu respondo já imaginando, pode ser que seja para paciente, como para si, para sua família, para seus familiares. Por quê? Porque o laser terapeuta, eu falo, o dono do laser, né? Ele vai usar em si, ele vai usar na sua família, né? Então, às vezes alguns protocolos, algumas estratégias de tratamento, talvez você não consiga
estão ali com o paciente, que não vai conseguir vir todo dia, né, em sessões mais próximas, mas acontecendo na sua família, dentro da sua casa, você leva, né, se você tem um espaço, ou então o laser está sempre com você. Isso vai fazer diferença você fazer sempre, né, essa frequência. E dependendo de casos agudos, né, você precisa dar energia para a célula mais de uma vez por dia. Você pode duplicar, triplicar, né? O pessoal pergunta dengue. Claro, se não for um paciente, né, que se você tiver essa disponibilidade, essa logística de entregar, até se for um paciente, ok. Mas às vezes, assim, algum familiar, você tem esse contato, você pode fazer mais de uma vez por dia, 2, 3, né? Porque você está dando energia para a célula, né? Mas tem que dar um espaço, né? Dá ali um tempo e depois dá mais um pouco de energia, porque isso vai dando força para a célula conseguir se restabelecer, né? Então, o que eu trouxe hoje aqui para vocês, né, que eu venho ouvindo, e aí eu falei, vou contar porque é muito interessante, né? Então, para vocês ficarem atentos quando vocês começarem a atender ou se estão no início, de fazer uma boa avaliação, marcar várias coisas, porque quando você conjuga o ILIB nas terapias, você sabe que muita coisa ali vai auxiliar, né? Da mesma forma que a acupuntura, ela age, onde que ela age? No corpo energético, né? Você melhora o corpo energético e isso transpassa e vai para o corpo emocional, para o corpo mental, para o corpo físico, né? Então, a acupuntura tem esse viés sistêmico também, né? Então, você pode trabalhar ali a homeostase do corpo energético e isso reverberar para o físico, né? Isso passar para o físico. E o ILIB? O ILIB também é sistêmico, só que é um sistema mais concreto, né? Mais material, que é o sangue. E eu adoro essa junção da medicina chinesa com a fotobiomodulação, né? Do raciocínio mesmo da medicina chinesa, quando a gente fala que sangue e energia para os acupunturistas, o Qi, eles caminham juntos, né? E aí é muito interessante como que uma terapia sanguínea consegue ter efeito emocional no paciente. Porque para a gente da medicina chinesa faz todo sentido, né? Porque quando a energia bloqueia, você pode bloquear em alguma sintonia de emoção, né? Numa preocupação, numa raiva, numa tristeza, né? Numa ansiedade, mas a energia está bloqueada, o Qi está bloqueado, né? E quando você favorece o sangue circular, porque o ILIB melhora a microcirculação, melhora, né, a saúde do coração. Então, quando você faz isso daí, você reverbera nas emoções. Então, o paciente, a questão de ansiedade, de pânico, de tristeza, tudo isso, né? De resiliência, que eu tô tendo exemplo prático, né? Paciente passando por um desafio de se curar, de se equilibrar depois de um acidente, e a resiliência que está surpreendendo o próprio paciente, porque geralmente fica para baixo, fica sem paciência e isso não está acontecendo. E aí é o que eu reparo. Isso acontece com essas frequências iniciais. Dá esse choque inicial para depois espaçar. Mas reforço já, né, para aluno, para colegas, para também não se frustrar se não for possível, porque às vezes não é possível. Às vezes não é possível, seja por questão financeira do paciente, por questão logística, às vezes você não tem agenda, às vezes não dá esse encaixe. Então, assim, se for possível é interessante, né? Às vezes não dá dias seguidos, mas dia sim, dia não. E também, se não der, entrega quando você estiver em contato com o paciente, né? Que o corpo lesionado, em desequilíbrio, ele vai aproveitar aquela luz para o paciente. Uma vez me fizeram uma pergunta aqui, falava do tempo do ILIB, né? A gente tem uma dose para começar a pensar ali, só para dar um norte, né? Mas claro que muitas coisas são levadas em consideração. E a pergunta era se
Ah, 15 minutos no adulto de 70 quilos não vai fazer bem, ou não vai ter diferença. Não tem diferença. As células, pode ser que não seja todo o sangue que passou na frente dos fótons, mas parte desse sangue passou. Parte dessas células receberam luz e parte dessas células vão conseguir, né, melhorar a respiração celular, equilibrar, entrar em equilíbrio. Então, já aconteceu, principalmente quando, às vezes a sessão, às vezes uma sessão de anamnese. Na minha sessão de anamnese, eu já faço atendimento, né? Então, eu já peço para o paciente reservar um horário maior, porque vai ter atendimento e conversa, mais conversa, né? Então, vai ter toda a avaliação e depois eu quero atender. E às vezes é tanta, né? Depende do paciente. Às vezes o paciente ele vai explorar bem o tempo e vai sobrar um tempo menor para fazer a sessão, né? Então, às vezes eu faço ali algumas coisas para dar um equilíbrio energético inicial. E às vezes já teve sessão de eu conseguir fazer 15 minutos de lib. Mas eu não vou deixar de fazer, claro, se não tiver contraindicação, né? Pensando assim, superamos a parte de contraindicação, né? E eu não vou deixar de fazer, né? Então, porque traz muito, muito benefício mesmo, tá? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se tem mais se alguém fez perguntinha e tal, pra gente abrir para conversar. Mas é isso que eu queria trazer para vocês, né? Vocês ficarem bem atentos na avaliação de vocês, porque, gente, eu brinco com os pacientes, a gente mira numa coisa e vai acertando várias. Por quê? Porque é da natureza do ILIB ser sistêmico. Então, o corpo entrar em homeostase, vários processos vão se ajustar. Então, ainda que não seja o seu objetivo ali, né, de vocês dois, do paciente e o seu, várias coisas se ajustam e na sua ficha, você já anotando que tem questões, que o intestino não trabalha tão bem, que o sono não está legal, ainda que você esteja trabalhando coisas que aparentemente não tem a ver ou que não seja o foco agora, muita coisa ajusta. E uma dica que eu dou para vocês, eu sempre retomo. E a queixa principal, e aí aquelas queixas secundárias que são secundárias, mas tem um patamar ali de importância, né? Retomo isso daqui, como é que tá isso? Porque você vai eliminar a queixa principal, né? Você começa a atender, você vai começar a eliminar. O paciente vai começar a ajustar, você vai começar a trazer resultado para esse paciente. Aí você reforça as secundárias e essas aqui, porque a ideia é que essas queixas saiam, né? Então, claro que nem sempre vai ser possível, mas o máximo que você conseguir melhorar de vida, de qualidade de vida para esse paciente, melhor, né? Lógico que eu tô falando aqui do meu mundo, né? Da medicina chinesa e tal. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Ó, a Paula fez esse reloginho, esse daqui, ó. É preciso estar de óculos de proteção e ele também precisa calibrar. Esse reloginho aqui de Lib, eu vou falar da marca que eu tô trabalhando, porque eu não sei se outras são assim também, tá bom? Mas eu vou falar da DMC, que se chama Elib e ele faz Ilib, tá? O que acontece? Esse aparelho, ele não precisa do óculos de proteção, ele nem vem com óculos de proteção, porque ele tem um sensor, tá? Que se o paciente mexe, e às vezes não precisa sacudir o braço, só de dar uma mexidinha, ele suspende o tratamento. E ele é todo acionado pelo aplicativo, então você consegue ver, né? Tem que deixar o seu celular perto para ver se o tratamento não foi suspenso e tal. Ele para de entregar. Então, se ele desloca, ele para de entregar. Então, se você estiver fazendo só ele, você pode não colocar o óculos, tá? Mas o que acontece? Você está combinando ele com outro tipo, né? Ah, eu estou fazendo esse, mas estou fazendo esse. Aí você vai acabar usando óculos, porque esse daqui precisa, né? A gente sabe que esse daqui, se escapar e tudo, inclusive esse daqui, a Anvisa liberou para uso doméstico, tá? O que isso significa?
que não é só profissionais da área da saúde ou terapeutas que trabalham com a saúde e bem-estar, eles podem comprar. Claro que para eles terem, ou precisa de um profissional com capacitação para auxiliar na dose, para orientar a dose, ou ele vai fazer um curso para se capacitar para ele saber qual é a dose que ele vai usar, mas no sentido que ele pode comprar. Por quê? Na verdade, esse tipo de aparelho, para certas pessoas, pode ser que a pessoa se torne dependente dele. Aí você vai falar, nossa, mas que ruim, né, se tornar dependente. Não. Às vezes, o paciente era dependente de vários medicamentos. E aí, trouxe equilíbrio, conseguiu reduzir vários medicamentos ou retirar muitos medicamentos, só que para isso vai ter que manter o equilíbrio. É melhor você manter uma terapia natural, né, que não traz efeito colateral, que não é processado no fígado, que não é metabolizado no fígado, no rim, que não passa pelo estômago, que não faz mal, né, do que você ficar com os fármacos, né, que tem efeitos colaterais. E você tem que mandar, depois eu tenho até que ver, mas eu acredito que tem que mandar sim para calibração, tá? Porque o meu tá recém-novinho, então, mas tem que mandar sim para calibração, esse tipo de aparelho que você trabalha, né? Tem a potência, tanto os dois aparelhos, você trabalha com potência. Aqui nesse Lib você consegue regular a dose, né? Então, assim, você tem que depois, mas assim, não é comprou, isso daí 1 ano, se você trabalha com o aparelho, anualmente é interessante você mandar. Se você usa para uso mais particular, doméstico, de 2 em 2 anos você pode mandar. Se sofrer algum acidente, se for da DMC, aí quando você mandar, eles vão calibrar, tá? Isso eu já passei por isso algumas vezes, tá bom? Mas tem que calibrar. Porque é importante, porque às vezes você está calculando ali e o aparelho está desregulado e aí os resultados não estão vindo, tá? É isso, né? Você está calculando uma coisa, mas está acontecendo outra porque o aparelho não está conforme a sua dosimetria, porque ele está entregando outra coisa, tá bom? Ó, a Podoleve. Boa noite. Quem está com dengue e as plaquetas baixas, pode fazer laser? Você pode fazer, tá? Principalmente Lib. Lib é muito, para dengue, Lib é muito bom, viu? Ele vai melhorar, ele vai dar energia, tá, para o sangue. É uma nutrição. Pensa assim, suas células estão, você está doente. As células, elas é como se elas estivessem assim, passando fome, entendeu? Então, você dá, é como se fosse uma vitamina de energia para uma célula que está precisando comer. Então, pensa como é esse organismo recebendo essa energia vai conseguir combater o fator patogênico, se restabelecer, tá? E o ILIB, ele melhora as qualidades, né, as propriedades reológicas do sangue, né? Então você pode sim fazer, melhora também não só a questão do sangue, vasos sanguíneos também, a qualidade do vaso sanguíneo, né? Só puxando para cá, porque ele tem o tecido biológico ali, ele foi inventado, desenvolvido, melhor dizendo, né, na Rússia para tratar problemas vasculares, cardiovasculares, tá? Então pode fazer sim, é bem importante e às vezes, Podoleve, às vezes foi o que eu falei, né? Se é paciente, às vezes não dá para ser mais de uma vez por dia. Às vezes dá, né? Mas às vezes não dá. Mas se for da família, se for alguma coisa assim, que tiver um acesso, você pode fazer mais de uma vez por dia, tá? Não tem problema. Porque você tá colocando a energia que a célula precisa para poder para conseguir combater o fator patogênico, conseguir se equilibrar, tá? Ó, Flás Macedo, paciente com leucemia crônica, pode fazer? Flás, câncer no sangue não é indicado, tá? Por mais, assim, câncer é um tema que ele é bem, não é polêmico, é porque é uma coisa que não é fechada, né? Porque tem muito estudo ainda, então tem estudo ali que mostra que você fazer ILIB com tratamento de quimioterapia você melhora, tem outra cautela que será que não corta o efeito da quimio? Então fica essas coisas ainda em aberto.
Mas uma coisa que é bem, assim, não tem muita, é quase um consenso, é que para questões câncer no sangue e na linfático não é indicado, tá? O médico teria que, assim, ainda que eu sempre falo a questão do câncer, eu sempre falo assim, com autorização médica, mas aqui eu não indicaria não, tá? A não ser assim, que a equipe médica, enfim, indique, né? Porque às vezes a gente fala com o médico e até você explicar, porque às vezes a gente tem que levar, né, os estudos, as coisas, porque tem médico às vezes que não conhece, né? Mas não é indicado, tá? Para leucemia. Vamos lá. Eita, gente, tô quase chamando aqui. A Paty! A Keliane, né, está fazendo um curso de laser na oncologia, sempre diz que câncer não se irradia, né? Pois essa orientação. Na parte de tumor e tudo, você vai ter corrente para tudo quanto é lado. Então, o melhor é o médico autorizando, né? Ok, né? Se junte à equipe, né? A equipe multiprofissional e vá, porque com certeza o paciente vai ser beneficiado, mas câncer hematológico não é interessante mesmo. E linfático também. Ó, a Paty estava na China, né? Estive em um hospital na China na área de oncologia e eles afirmaram que não há risco de aumentar a proliferação de células cancerígenas após a aplicação de acupuntura. Da acupuntura, né? Pois na questão do sangue, né? Isso a gente mexe, o que acontece? É a questão da medula, né? A gente está trabalhando ali em questões de produção de célula, por isso que no sangue ficaria mais delicado, sabe? Mas a questão da oncologia é interessante, né, Paty? Você sabe que a oncologia sabe, Paty, depois não dá nem eu queria conversar com você. Depois eu quero saber dessa sua viagem da China. Mas essa questão aqui por a questão do câncer sanguíneo é mais por essa questão, né, de você trabalhar isso vai irradiar, vai acabar trabalhando ali na medula e na produção e podendo aumentar as células cancerígenas, né? Mas outros não. Ó, a doutora Bárbara Luiz, quais pontos no intestino? Não, eu acho que foi do que eu estava falando antes, né? Eu não estava trabalhando intestino, na verdade. O que eu trouxe como relato é que os pacientes com síndrome do intestino irritável e prisão de ventre, constipação crônica, regularam o intestino, não era o meu foco. Ainda que eu foque sempre no intestino, a gente estava trabalhando outras questões. Agora, em outro paciente, no segundo paciente, que eu vou começar a olhar a questão de desbiose e desparasitação, mas como eu estava focando em outras coisas, eu ainda não tinha entrado. E ele já trouxe dizendo que regulou, entende? Eu não trabalhei intestino diretamente, né? Ainda não tinha chegado nessa parte. E a outra questão, a outra paciente, a gente estava tratando uma fratura, na verdade, e tal. Então, a gente estava melhorando a circulação de energia da perna, a dor, modulando a inflamação, a dor, porque era lá no pé, mas acaba que afeta todo o corpo, né? Então a gente estava trabalhando esse equilíbrio aí. E aí o intestino regulou, tá? Mais pontos de intestino. Por exemplo, eu fui fazer uma sessão pré-hidrocolon terapia, né? Quando eu faço hidrocolon terapia,
na sessão de anamnese, eu não faço logo na sessão de anamnese a primeira sessão de hidrocolo. Então, eu preparo meio que o intestino desse paciente. E aí, dessa vez, eu utilizei o E25, mas eu fiz o caminho do intestino, né, com estimulação de baixos joules. Eu fiz 2 joules no infravermelho, né, e fiz o caminho e o intestino super funcionou, tá? Mas aí tem que, para os pontos, tem que entender qual é a queixa do paciente, né? Ó, a Ellen perguntou qual é a frequência ideal para as sessões. É isso, Ellen, né, que eu trouxe. Não tem uma frequência ideal. A frequência faz muita diferença. Vai depender, né, de como você está. Por exemplo, você está tratando uma questão aguda, né? Pode ser que você faça 3 sessões seguidas, a frequência é importante. Pode ser que em 3 sessões seguidas você resolva, né? Aí pode ser que esse paciente tenha essa disponibilidade de 3 vezes, ou se for em você ou alguém da sua casa, aí você pode, né? Questões agudas. Como eu gosto de fazer, principalmente questões crônicas, às vezes eu começo o tratamento, às vezes com essa mesma ideia, né? Se o laser ele entrar como uma terapia bem importante ali, né? Eu sei que o ILIB vai fazer toda a diferença, que eu quero, né, que ele seja um tratamento, um dos principais ali. Ainda que seja uma questão crônica, eu dou as primeiras sessões, de 3 a 5 sessões bem unidas, né? Se o paciente topar, puder, né? Porque aí depois eu espaço. E aí a frequência eu vou ver, eu vou avaliar. Às vezes eu vou e fico 2 vezes por semana, ou às vezes rola um desmame, sabe? 3 vezes por semana, depois 2, depois, né? Depende, né? Já começou, já pode fazer um preventivo, vir 1 vez por semana, fazer uma manutenção. Mas a frequência, o que acontece? Não existe uma superdosagem, né? Você tem que saber na questão de frequência, né? Você pode fazer várias vezes durante o dia, só para você entender. Entende? Que eu posso fazer dias seguidos? Pode, né? Pode fazer. Mais de 1 vez por dia? Pode, tá? Porque a gente organiza, né? Melhora a qualidade do sangue, mas o que acontece? Aquilo que você deu aquele aporte de energia, mas o corpo tá ali, daquele jeito, né? Dependendo da gravidade e da cronicidade daquele desequilíbrio e dos hábitos de vida do paciente que estão se mantendo e sustentando aquilo, pode ser que em algum tempo ali aquilo já volte, entende? Então, vai continuar ali o que está causando. Então, por isso que às vezes, em questões ali agudas, você tem que dar um pouco mais de energia, mais vezes para o corpo ir ficando com essa energia e conseguindo trabalhar. Então, não tem o ideal, tem você olhar para o paciente e entender qual vai ser a melhor estratégia ali, entende? A Mary perguntou, ILIB não pode paciente com câncer, tipo um tumor de pâncreas? Não, o que acontece? O câncer que ele é bem... Foi o que eu falei, não é que ele é polêmico, é porque você tem, para toda a linha ali, você tem estudo e tal. O que é consenso, assim, mais consenso? Para câncer de sangue linfático, não fazer ILIB, tá? Agora, para câncer de tumor, como eu venho orientando os alunos hoje, você tem corrente que estuda e vê que a nutrição energética da luz consegue, junto com o medicamento de quimioterapia, ter bons resultados. Entende? E tem a corrente que mas será que não pode cortar o efeito da quimioterapia? Então, assim, o médico autorizando, você pode fazer. Vai melhorar a qualidade de vida do paciente, ele vai se sentir melhor, vai melhorar a dor, vai melhorar enjoo, melhora muito a qualidade de vida do paciente. E tem uma equipe, né? Uma equipe que está ali acompanhando junto com você. Então, isso também dá uma segurança que se... O grande receio não é o ILIB fazer mal, assim, vai proliferar, né? Nos tumores.
de massa, não é esse, é cortar o efeito da químio. Mas o médico ele está acompanhando, ele autorizou, ele está ali. A partir do momento que entra uma terapia, se o negócio começa a piorar, ele vai, né? Ele vai conseguir perceber que a terapia não tá atrapalhando o tratamento. Então, assim, a equipe autorizando, ok, você pode fazer, porque está tendo acompanhamento. Agora, o paciente, existe paciente que decide não se tratar, né? Com as terapias convencionais. Pode fazer? Pode. Porque a grande questão é a questão, será que vai atrapalhar ou não a quimioterapia? Entende? Então, se a equipe liberar, você pode fazer sim. No tumor de. Não em cima do tumor, tá? O ILIB, tá? Isso é uma contraindicação. Você não faz em cima do tumor. Você faz. Pontualmente, você faz para tratar comorbidades secundárias, né? E sistemicamente você faz o ELIB se a equipe médica autorizar, tá? A doutora Bárbara Luiz estava com o dente latejando, coloquei 6 jaulas e melhorou na hora. Você fez uma inibição na hora, né? Cortou o efeito, né? E é isso, existem várias formas de analgesia com laser, né? Eu estou preparando uma aula para os meus alunos, que a gente vai começar a aprofundar isso no curso. Eu sei que tem aluno aqui, então já fica aí como é que é, o spoiler. Eu estou preparando, eu passei a Páscoa estudando para fazer uma aula interessante para vocês aí. Que é isso, a gente vai começar a aprofundar, né, as diversas formas de analgesiar. E uma dessas é essa, você colocando mais energia em cima, né, que a gente já viu no curso, né, de cercar o dragão. Mas eu vou trazer outras formas para vocês, tá? Que aí a gente usa doses menores, mas eu vou mostrar para vocês no curso. A Carol Físio perguntou, qual o protocolo de pé, mão, boca em criança de 3 anos? Bom, eu não trabalho com essa questão das feridinhas. Eu não sei se o pessoal usa azul de metileno. Eu não vou falar aqui para... Mas o que eu faria, que está dentro da minha expertise, que eu posso auxiliar? É o ILIB. Você pode fazer, né? Você pode fazer ILIB. Se for... É isso que eu falei, né? Tem essa separação. Se for paciente, aí é melhor ver todo dia, né? Se for filho, se for da sua família, se for próximo, você pode fazer mais de uma vez por dia, tá? Pode fazer na radial, sim, criança. 3 anos, né? Então, deve ser, eu não, essa questão de peso, mas de criança até 10 quilos, né? Bebê e criança até 10 quilos, você faz de 3 a 5 minutinhos, tá? Então, você pode fazer na radial, você pode fazer, se quiser, na pediosa, pode dividir, faz um pedacinho na pediosa, um pedacinho na radial, porque você já consegue irradiar localmente, tá? Eu ia falar aqui, mas eu acho que criança é complicado, né? Não sei. Se a criança estiver dormindo, o ideal é aplicar o laser, se for da sua família, assim, né? Com a criança dormindo, aí é o ideal, tá? Que aí fica mais paradinha, você consegue aplicar. Você poderia até fazer aqui na carótida. O sublingual em criança não dá, né? Não dá criança. Mas pelo menos aqui, ó, tá dormindo, você pode fazer. Que aí você consegue, nesses pontos que eu falei que você pode fazer o ILIB, você tem uma entrega local também, tá bom? Agora, com relação a fazer o tratamento local, aí foge um pouco da minha área, tá? E aí, eu não sei se criança, o pessoal usa azul de metileno, porque o que acontece quando a gente tem, né, essas infecções de pele, né, você pode usar, mas aí tem que ter a expertise para trabalhar, né? Aí faz uma combinação do azul de metileno, que aí o que você faz? Uma terapia fotodinâmica, que aí o que você combina? Você combina uma substância fotossensibilizante, que é o azul de metileno, com a luz. Aí você faz espero que não tenha travado, entrou uma ligação. Aí você faz o azul de metileno com o comprimento vermelho numa potência alta, numa dose alta, então 9 joules ali. Que aí o oxigênio com a substância e o laser consegue limpar, tá bom? Mas
É isso, eu vou entrar só na minha área. Eu tô falando por alto, assim, que eu sei, mas eu não ensino porque realmente foge muito da minha área. Olha, doutora Bárbara, tenho diabetes, faço todos os dias. É excelente. É isso. É isso que eu tô falando. Antes ali, ó, todo dia fazendo, porque melhora a qualidade, né? Leva a homeostase ao sangue, trabalha a relação ácido-base, né? Então, ajuda na questão da glicemia, de tirar a acidez do sangue que o açúcar causa, melhora a qualidade das hemácias. Então, para um diabético é excelente, porque as hemácias elas vão ficar com mais deformabilidade, então vai ter a perfusão nas extremidades, excelente para evitar uma neuropatia diabética, tá? É isso, faz todo dia. E aí é o tratamento, entendeu? É o tratamento, é excelente. Ah, doutora Bárbara, exatamente. Fazia uma vez, mas não via melhora. Você sabe quando eu comecei a trabalhar com laser e eu fazia em mim, eu falava assim, nossa, não funciona não. Porque todo mundo fala as coisas e comigo. Porque é isso, às vezes, uma vez, a frequência é muito pouca, tá? Então, é isso que eu quis trazer para vocês quando eu comecei a falar da live. Os resultados vão vindo, mas a frequência é importante. E aí eu tive que mudar uma chave um pouco, assim, porque é muito natural dentro da acupuntura, vem uma vez por semana e tal. E você mudar um pouco esse sistema, não. Com a fotobiomodulação, trabalhar com a fotobiomodulação sistêmica, talvez eu tenha, ou aplicações pontuais, talvez eu tenha que ver todos os dias diferente do que acontece na China, ó, na acupuntura. Ó, quando comecei a fazer o triângulo de Buda e Lib 30 minutos, aí passou a melhorar, né? Exatamente. O triângulo de Buda é muito bom. Ah, que legal que você aprendeu comigo. É muito bom. Ah, o ozônio é legal também, né? Dá pra combinar. Legal. Que bom! Ó, a doutora Bárbara falando, já trabalho desde 2019, mas depois que vi suas lives melhorei muito nos meus pacientes. Que bom, doutora Bárbara, fico feliz. Que bom, gente, essa troca aqui tá bem bacana, né? Olha, o Fernando, ele falou assim, boa noite, Fê, trabalho com paciente, a maioria com doenças autoimunes, esclerose, vi no curso que Lib está indicado. Onde encontro artigos sobre isso? Vou ver se eu encontro esses artigos para você, tá? Mas você encontra no PubMed. E aí a gente pode pensar, eu acho que vai ser mais fácil até encontrar em questões de Lib, tá? Mas tem a forma de você pesquisar, tá? Então, não colocar o acrônimo ILIB, né? ILIB, mas com a palavra mesmo. E aí você tem mais chance de encontrar. Mas você está no curso, né? Eu já estou baixando mais artigos, trazendo mais, eu estou fazendo com resumo, tentando auxiliar, né, numa tradução aí. Mas claro que alguns vocês vão ter que traduzir todos, mas vou colocar e vou focar já nisso, já que você já me direcionou, tá? Para doenças autoimunes. Mas é super indicado, tá, Fernando? Xará. Sabe por quê? Porque modula, né, o sistema imunológico. Ele vai, naquilo que está pouco, ele aumenta, naquilo que está muito, ele abaixa. Ele regula, ele modula, tá? Então é muito bom. E aí, Fernando, às vezes, tá? Você trabalha com pacientes. Às vezes, eu não sei, tá? A frequência, mas isso que eu trouxe para vocês da minha prática e do que a gente vê também nos estudos e tudo, que é isso, às vezes essa frequência mais próxima vai trazer resultados melhores, tá? Aí depois, às vezes, o paciente chegou novo, faz inicialmente essa entrega mais próxima, começou a trazer resultados, melhor, aí você começa é como se fosse um desmame, né? Você vai espaçando, então vamos 3 vezes, duas, né? Às vezes vai encontrar uma situação ideal. Tem paciente ali que vai ter que ser 2 vezes, 3 vezes por semana, porque se diminui muito, acaba que não tem resultado, tá? E vai encontrar meio que também a frequência ideal para esse paciente.
Adriana, falando para onde eu devo aplicar o laser para quem é constipado. Adriana, tem várias formas, né, de você trabalhar. A minha área é muito da laser acupuntura, então eu trabalho pontos, eu monto, faço avaliação energética e tudo. Mas, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui na live foram dois pacientes que tiveram uma homeostase do intestino, tá? Pelo ILIB. Só que qual foi o meu diferencial? Não foi assim uma vez por semana, duas. Como, né, eram pacientes que precisavam de uma dose meio de choque ali, uma teve um acidente, o outro saiu do hospital. Eu vamos inicialmente nos encontrar pelo menos de 3 a 5 vezes seguidas, né? Teve um que eu consegui fazer 5 dias seguidos e outro eu fiz 3, aí depois teve final de semana, fiz mais uns 2, 3 dias seguidos, aí depois a gente se passou. Alguma coisa nesse sentido, tá? Mas é isso. Aí, bom, vai depender da sua área ali, né? Mas eu dei o exemplo que eu fui fazer uma sessão pré-hidrocolo, eu fiz o desenho do intestino com doses poucas, baixas, né? E fiz 2 joules com espaçamento, fazendo o desenho, né? O contorno ali, o caminho do intestino, né? Do colo ali. E aí foi super. Só que eu fiz um negócio que eu tô testando bastante, pegando experiência, porque eu vou trazer para dentro do meu curso. Mas eu ainda não tô falando porque eu tô me colocando na prática, né? Que eu fiz, na verdade, no GE. Eu fiz no GE sistêmico. E aí, que foi uma frequência pulsada na frequência que trabalha o intestino, entendeu? Mas, eu não tenho o no GE. Faz o contínuo, tá? Vai dar também, vai dar bom. Ó, não. Eita, gente, já deu tempo aqui. Ah, obrigada, tio. Ele colocou ali o PubMed. Mas é bom que vocês já orientaram mais ou menos o caminho que vocês, né? Então já vou ver se eu trago nesse sentido também, tá? Olha, a Cleusa perguntou se normalmente o ILIB queima um pouco. Se tá queimando, tá dando fotossensibilidade, porque o que acontece? É uma entrega pontual, né? O efeito é sistêmico, porque o sangue tá passando na frente, mas vai ficar ligado aqui e esse pedacinho de pele vai receber. Então tá tendo fotossensibilidade. Se tá queimando, você vai precisar afastar um pouquinho, tá? Você pode afastar um pouquinho. Se tiver esse daqui, você consegue mexer na potência. Existem algumas possibilidades. Você pode tentar mudar para o infravermelho, porque o infravermelho vai atingir a membrana da célula e não ali, enfim, a hemoglobina. Então, acaba que vai ter outro cromóforo que não vai ficar tão aqui retido na pele, tá? E também uma outra sugestão para quem está sentindo fotossensibilidade: hidratar esse paciente antes. Eu tenho feito isso também, estou vendo o resultado, tá? Eu ensino os meus alunos a tomar água salinizada antes e às vezes eu já chego com um copo quando eu sei que o paciente não bebe água. Ó, água salinizada e tá tendo resultado na sensibilidade. E por fim, deu a hora, sublingual. Se tá queimando, tal, faz sublingual, porque tem um efeito rápido, direto pro coração, vai ter um efeito na boca também, mas evita a fotossensibilidade, tá bom? Beleza, pessoal? Deu tempo. Eu vou abrir caixinha de pergunta. Eu sei que tem muita pergunta aqui que não deu para responder. E aí vocês coloquem, que aí eu vou respondendo, tá bom? Obrigada pela presença de todo mundo, obrigada aí pela troca, tá bom? Boa noite e terça que vem, mesmo horário, estarei aqui. Beijo, gente. Tchau, tchau.